Saudações, povo de Deus, é uma alegria que estamos aqui reunidos no canal Irmãos Nova Jerusalém para mais uma homilia dominical. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, acionasse o sininho de notificação, não esqueça de dar o seu joinha e compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus se irradie para mais e mais pessoas. Nós estamos chegando ao final do ano litúrgico, até porque nós estamos no finalzinho deste ano, iniciando o tempo do Advento logo em algumas semanas, e a liturgia nos convida a nos preparar para a grande vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E é com alegria que eu convido você a tomar o evangelho de hoje em Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Marcos 13, de 24 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade eu vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no 33º domingo do tempo comum e desde o ano da misericórdia, o Papa Francisco assim instituiu esse domingo como o domingo destinado ao Dia Mundial do Pobre, onde nós como cristãos somos chamados a sensibilizar cada vez mais o nosso coração, estar com a atenção mais voltada aos pobres e necessitados e também, claro, nos unimos em oração e juntos como a igreja praticante da palavra, possamos também compartilhar esse amor, essa misericórdia e, acima de tudo, nos fazer perceber que somos uma grande família. Como havia falado inicialmente, nós estamos já finalizando o ano litúrgico e já iniciando um novo ano no período do Advento. Então, a liturgia é bem clara quando Jesus está com os discípulos. Iniciando com os discípulos esse discurso, ele fala assim de um termo chamado a grande tribulação. Mas o que seria essa grande tribulação? Nós temos praticamente três sentidos que denotam o que seria essa grande tribulação. Primeiro, a grande tribulação aponta para o grande sofrimento que o povo de Israel passa lá no Êxodo. Em torno daquele sofrimento, clama ao Senhor e o Senhor, na sua infinita misericórdia, intervém e faz com que o povo de Israel seja salvo das garras do inimigo lá dos egípcios e caminhe rumo à terra prometida. Atravesse o Mar Vermelho e consiga assim a terra prometida. A grande tribulação também ela é tida como o grande exílio da Babilônia, onde também Israel passa por uma grande dificuldade, onde perde o seu templo, o seu rei, a terra, e muitos são deportados para outro lugar. Seria um novo êxodo, mas um êxodo agora numa terra estrangeira, onde tempos depois Israel é chamado a voltar à sua terra e a recomeçar a sua vida. E por fim, nós estamos aqui no tempo, Marcos é escrito por volta do ano entre 60 e 70 depois de Cristo, onde o cristianismo já começa a experimentar períodos de perseguição, de dificuldades, os apóstolos estão morrendo. Então a comunidade de Marcos, sobretudo em Roma, passa por grandes desafios. É uma grande tribulação que o povo de Israel já sofreu na sua história e agora os discípulos do Senhor estão enfrentando e estão sendo tentados a apostatar da sua fé. Então, nesse sentido, o tempo de grande perseguição é um tempo onde o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começam a cair e as forças do céu serão abaladas. Isso alude a justamente a intervenção salvífica de Deus na história que é acompanhada por esses fenômenos cósmicos e essas perturbações, como a gente tem isso, na verdade, Marcos se inspira em Isaías 13:10 e
34, 4a, onde se é falado dessas grandes tribulações, ou melhor, dessa grande dificuldade ou fenômeno de tribulação cósmica. Na verdade, tudo isso acontece por quê? Porque um novo tempo vai surgindo. O Senhor que salva o seu povo, que vem com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua glória, acaba que submetendo aos seus pés a essa luz verdadeira, que é o próprio Cristo, como a comunidade cristã já se via. Todos esses astros, tudo isso que está sendo submetido ao poder do Cristo, não tem mais valia, sobretudo a comunidade cristã, que é tentada a desviar o seu olhar de Deus e cometer a idolatria. A idolatria aos astros é sucumbida pela verdadeira luz de Cristo, que vem como o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem vem na sua glória, e aí essa única luz, que é Jesus, acaba que motivando a comunidade, fazendo a comunidade perseverar em meio à grande tribulação. Claro que essa expressão Filho do Homem, ela é retirada também lá do livro de Daniel, onde na verdade significa o homem por excelência, o homem pleno, aquele Messias que vem renovar toda a humanidade. Depois de uma grande tribulação, agora o tempo chegou. Não é à toa que o Evangelho começa também naqueles dias. Naqueles dias, na verdade, aponta para o dia do Senhor. O dia onde o Senhor vem com a sua destra e vem assim estabelecer a sua justiça, vem amparar o seu povo que estava sofrendo por essa grande tribulação e vem assim restaurar esse povo. Na verdade, o dia do Senhor, ele é encontrado em vários profetas do Antigo Testamento. E isso vem completar o sentido na vinda de Jesus, onde esse dia do Senhor é marcado por esse Messias, esse Filho do Homem que vem restabelecer agora Israel. Na verdade, o Filho do Homem vem salvar Israel de todas as potências políticas e os inimigos que semeiam violência e opressão. É um tempo novo, onde a comunidade, mesmo que esteja na expectativa desse Messias, precisa ter paciência e precisa acreditar na palavra de Jesus. Jesus acalenta os discípulos. Aqui também nós temos os discípulos representados pela segunda geração dos seguidores do Senhor e que precisam de alguma forma acreditar nessa mensagem de fé e de esperança. De fato, aqui esse Filho do Homem, quando vem em seu grande poder e glória, envia anjos e reúne os eleitos de Deus de uma extremidade à outra. Isso aqui nada mais é do que o cumprimento das profecias messiânicas, onde depois da grande tribulação, a gente vê aí no profeta Ezequiel, a gente vê também em outros profetas, onde esse restabelecimento da ordem mundial, ou melhor, do povo de Israel que está disperso, que está desfacelado, agora encontra no Senhor essa reunião. Na verdade, é como se fossem ovelhas dispersas, e essas ovelhas dispersas agora chegam a uma reunião, onde agora estão em torno do Senhor. Esse é o sinal da salvação definitiva, essa salvação definitiva que aponta também para uma reestruturação da Nova Jerusalém. Não é mais aquela Jerusalém destruída, incendiada, profanada. Agora a promessa é de uma nova Jerusalém, onde o Senhor restabelece a sua morada e vem assim conduzir o seu povo. E no final do Evangelho de hoje, nós nos deparamos com a parábola da figueira, a figura da figueira, que é muito comum na cultura de Israel, e que, se os israelitas sabem quando uma figueira produz frutos e quando ela seca, assim também os discípulos, que como isso é tão simples de saber, assim também os discípulos também precisam saber, ou é fácil saber, através dos sinais messiânicos, as obras e as palavras de Jesus que vem acompanhando os discípulos, que vem acompanhando o povo de Deus, é muito mais claro e visível, capaz de fazer os discípulos perceber que o tempo do reino chegou, que o reino se aproxima. Então, a passagem, de fato, o versículo 30, onde nós temos que essas coisas vão acontecer e que o Filho do Homem está próximo às portas, que essa geração não passará diante de tudo aquilo que aconteça, nada mais é do que um encorajamento aos discípulos para prosseguirem nessa missão com a força da palavra, que cria, rege todas as coisas, e por isso ela nunca passa, como diz aqui no versículo 31. O poder da palavra é capaz de nos animar, nos fortalecer, nos fazer perceber em meio a tantas tribulações, essa palavra que nos encoraja e essa palavra que dá sentido à nossa
nossa vida e a nossa vocação. Não é à toa que no final, em meio às perseguições, tribulações e tantos desafios que ultrapassamos, nós precisamos confiar nas promessas de Jesus e também nos fazer perceber que somos protagonistas desse reino de Deus. O dia e a hora nós não sabemos. É claro que quando o evangelista diz isso, ele não quer enfatizar que Jesus não saiba do dia e da hora, mas aqui é trazer à tona toda a importância desse dia, que a sua soberania só é dada ao Deus, Criador de todas as coisas. Então isso faz os discípulos lembrarem que de fato é preciso estar vigilantes. Então aqui o foco e a enfatização, o enfatizar-se desse versículo é que os discípulos precisam ficar atentos, vigilantes. É tempo de vigiar. E vigiar como? Através da oração diária, através da sintonia do nosso coração com o coração do Senhor e, sobretudo, através da união da comunidade que tem que estar unida rezando, que tem que estar unida perseverando e, claro, fazer com que também essa comunidade seja uma comunidade de discípulos e discípulas sensíveis, sobretudo, aos pobres, esquecidos e necessitados. Nesse 33º domingo do Tempo Comum, Dia Mundial do Pobre, vamos fazer com que o nosso coração também seja pobre, capaz de confiar no Senhor, mas também capaz de ser sensível à realidade do outro que nos chama. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Um forte abraço, Deus abençoe e não esqueça de compartilhar essa homilia para que mais e mais pessoas mergulhem no Evangelho desse domingo e juntos, como discípulos e discípulas, caminhemos na fé. Forte abraço.